Fala, Fenômeno Azul! Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo rapidola aqui, né? A gente acabou de ver o jogo do Remo, né, pela Copa São Paulo Sub-20, onde o Remo perdeu de 2-1. A gente vai comentar, né, quem a gente acha que se destacou, né? O Remo tentou, né, a gente já vai conversar sobre, né, essa derrota do Clube do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2-1 pro Santos. A gente vai conversar também sobre a polêmica aí, né, do jogo do Flamengo. Tem muito torcedor, né, aborrecido por esse jogo ter vindo pra cá, inclusive até o Papelim não gostou dessa ideia aí, né? E a gente vai conversar sobre a nova contratação do Clube do Remo, né, o zagueiro Bruno Bispo. Beleza, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe seu like aí, compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário, né? E tamo junto e vamos que vamos! Então, pessoal, é o seguinte, o Clube do Remo perdeu de 2-1 pro Santos, né? Essa base do Santos pra mim não vai muito longe, tem poucos jogadores que se destacam aí, né? O Santos está numa fase horrível, né? E o próximo jogo o Clube do Remo enfrenta o Água Santa, né? Que pelo que fiquei sabendo, goleou o Nova Venécia, né? Nem sei quanto foi o placar, só sei que, né, o Água Santa goleou, né, o Nova Venécia, que também é do grupo do Clube do Remo e do Santos. Pra quem não sabe, o Água Santa, né, ele não tem tradição no profissional, tá, pessoal? Mas, né, tem uma base muito forte. Esses times pequenos de São Paulo, eles sobrevivem praticamente de vender jogador. Porque você sabe que praticamente só disputam o Campeonato Paulista. Então o Remo perdeu de 2-1, né, fez o que pôde. Tem muita gente criticando porque os moleques foram de ônibus. Todo mundo sabe que né, uma viagem desgastante, né? Na minha opinião, isso não chega a ser tão grave, porque, né, o jogador acaba tendo uma casca a mais, uma experiência a mais, porque, né, tratar também o jogador muita pão de ló, muita mordomia também não é tão bom assim, né? Então, mas eu respeito a opinião de cada um, né? Então o Clube do Remo vai enfrentar, né, o time do Água Santa no próximo jogo, né? Como eu falei, o Clube do Remo tentou, mas a gente sabe que falta muita coisa. Na minha opinião, era para ter levado, tá, pessoal, o Canu, o Cadu, o Filipinho e o Solano. Na minha opinião, era para esses jogadores terem ido ajudar a nossa base, né? Mas a comissão técnica preferiu deixar esses jogadores aqui junto com o profissional, né? Mas a minha opinião, sinceramente, era para ter levado esses jogadores para fortalecer mais o nosso time. Outra coisa que eu não concordei foi a troca do técnico, né? O antigo técnico, não tô lembrado o nome dele, mas foi um cara que fez um trabalho espetacular, né? Fez boas campanhas, né? Todo o tempo estava chegando em finais, sendo campeão paraense, diferente desse atual técnico aqui, que inclusive veio do Paysandu. Não é porque veio do Paysandu, porque eu nunca vi esse cara ter sucesso em nada, nunca ganhou nada na base, né? Pelo que eu sei, né? Então foi uma decisão totalmente errada trocar o técnico antigo do Clube do Remo. Os jogadores eram identificados com esse técnico, se eu não me engano o nome do técnico é Idelvaldo, né? Quem lembrar aí, coloque nos comentários pra galera saber, né? Eu acho que foi uma decisão errada da diretoria do Clube do Remo ter trocado o antigo técnico para esse novo técnico que veio do Paysandu. Então o Clube do Remo tentou, né? Fizemos um gol lá, né, com a lambança lá do zagueiro do Santos, né? O Matheus Grego foi lá e fez o gol. Olha, a narradora, é Matheus Greco, não é Matheus Grego, entendeu? Ela todo tempo falando o nome do moleque errado, né? Então a gente fez aquele gol lá, né? Tivemos uma esperança. Não vou mentir para vocês, né? Pensei que o Remo ia sim levar uma goleada, né? Campo totalmente horrível. A gente vive criticando os campos do Pará, mas esse lá que o Clube do Remo jogou em Diadema, horrível, sem condições, né? Sem condições. É uma pena, porque o futebol acaba sendo prejudicado, né? Então, né, esse campo prejudicou aí o espetáculo entre Remo e Santos, né? O Clube do Remo fez o gol com o Matheus Greco, né? O técnico fez duas mudanças em que o time caiu de produção,
né? Aí que entra a parte do ônibus, né? Que os moleques foram de ônibus. Todo mundo com cãibra, né? Todo mundo cansou muito rápido. A gente sabe que, né, a nossa base não tem aquela preparação que precisa mesmo. Eu não sei quando esses caras vão colocar a cabeça para pensar e saber que base não é gasto, é investimento, né? E você da diretoria do Tonhão, vocês têm que pensar grande com a base, porque é daí que vem dinheiro para os cofres do Clube do Remo, beleza? Então o Matheus Grego fez gol, né? Deu uma esperança para o Clube do Remo, 1-0, surpreendeu, né? Não sou um cara, não sou mentiroso, vou assumir que pensei sim que o Remo iria levar uma goleada, né? Levou 2 bolas na trave, né? Muitos gols perdidos ali pelo Santos, mas surpreendeu, né, com um erro do zagueiro lá, surpreendeu fazendo com o Matheus Greco, né, 1-0 para o Clube do Remo, se eu não me engano, aos 25 minutos do segundo tempo, tá, pessoal? Jogadores que eu queria, né, destacar positivamente aí, né, o goleiro João Vitor, que apesar, né, de ser baixo para goleiro, né, salvou o Clube do Remo de já ter levado gol no início do jogo, né? Parabéns ao João Vitor, fez uma excelente partida, um dos destaques do nosso time aí, né? Tem um camisa 5 Ronald, né, que joga uma bolinha aí, dá pra lapidar esse moleque, é um moleque brigador, moleque raçudo, né? Gostei do futebol do camisa 5 Ronald aí, né? Tem personalidade, né? O camisa 5 Ronald do Clube do Remo aí, beleza? O meia Ramires também é um bom jogador, tem que ser lapidado, tem jeito. Basta, né, o pessoal da diretoria profissionalizar, né, contratar profissionais de gabarito, entendeu? Para formar uma base forte para esses jogadores, cara. Né? Qualidade e talento, os jogadores paraenses têm e muito, mas falta contratar profissionais, né, de gabarito para ajudar esses jogadores, né? Todo tempo, no último toque ali, no último passe, né, o cara erra, toma a decisão errada. Tá aí o Ronald, né, do profissional, que é um exemplo vivo aí para vocês verem. É um ótimo jogador, mas toma decisões erradas. Por quê? Teve uma base ruim. Teve uma base ruim. Então eu espero que esses caras pensem o grande aí, né, e contratem profissionais que prestem, né, e dê o suporte necessário para esses jogadores. Os nossos jogadores, tudo magrinho, cara. Vocês têm que fortificar, dar suplemento para esses caras. Quando é que vocês vão pensar grande? Vocês pensam que vocês vão gastar, vocês estão investindo no futuro do Clube do Remo com esses jogadores. Entendeu? Vê a diferença dos jogadores do Santos. Tudo, moleque tudo parrudo e o do Remo tudo magrinho, cara. Será que tanto dinheiro que vocês vão gastar aqui para dar suplemento, para dar suporte para esses moleques, cara? Então bora pensar grande aí, né? Então o Ramires também é um bom jogador, pode ser aproveitado pelo Catalá, né? O Ramires é um bom jogador, não é aquele craque de bola, né? Mas dá para ser lapidado ainda o jogador Ramires, né, pessoal? O Matheus Greco também, né, joga muito bem, dá para ser aproveitado o Matheus Greco, inclusive na última Copa São Paulo foi o artilheiro do time e hoje marcou mais um gol. Parabéns aí ao Matheus Greco. De olho aí, Catalá no Matheus Greco também, que é um bom jogador. Dá para ser, sim senhor, aproveitado aí no profissional. Agora, esse jogador que eu queria destacar, né, que pena que ele é muito magrinho, cara. Por culpa de vocês, de não dar a alimentação necessária, de não dar vitamina para esses moleques. Eu vou destacar muito bem aqui o jogador Mitya. Esse moleque tem futuro, cara. É um bom jogador rápido, liso ali, né? Que se tivesse um pouco mais de corpo, esse moleque tinha destruído ali naquele lado. Na minha opinião, não sei se você concorda comigo. Então, parabéns aí a partida do jogador Mitya. Achei um jogador muito bom, né? Um excelente jogador, mas não tem corpo para disputar com os jogadores do Sul aí, que são tudo grandão aí, tudo fortificado. Aí fica difícil. Agora, sinceramente, eu sei que o moleque, né? Agora a parte negativa. Eu sei que o moleque é novo, mas, cara, eu sempre falo aqui, eu vou exaltar o moleque da base se ele se destacar e eu ver que ele tem futebol.
né? Mas tem um jogador, eu acompanho o Sub-20 há muito tempo, vou para jogos, para quem não sabe, foi Remo e Flamengo, né? Naquele ano que o Remo ganhou no Sub-20 na Copa do Brasil, em que o Fenômeno Azul lotou, o Remo não tinha nem divisão, eu já acompanhava o Sub-20, né? E eu sei ver quem é bom jogador ou não de uma base, né? Então, eu já venho acompanhando o Sub-20 há muito tempo, já fui pra final, já fui no Baenão, né? E tem um jogador que não me agrada faz muito tempo. Me desculpa, meu amigo, mas eu vou ser sincero, que é o camisa 18, Darlan Salazar. Cara, nunca esse rapaz entrou, nunca ele jogou bem. Ele nunca jogou bem. Foi só ele entrar, né? O Clube do Remo levou 2 gols na barba dele. Entendeu? Eu tenho pra mim que o Remo tem que começar a ver e emprestar esse jogador. Porque esses que eu destaquei aqui, João Vitor goleiro, Ronald camisa 5, Ramires, Matheus Greco e Mitya, né? Tem condições de ser um bom profissional. Mas eu não me agrado desse jogador aqui, camisa 18, Darlan Salazar. Me desculpe seus pais aí, eu vou ser sincero. Ou ele tem um foco, né, pra mudar totalmente aí a sua característica, o cara, porque, ou vai fazer outra coisa, meu patrão, porque difícil, cara. Você entrou e tava mal posicionado, deixou na sua barba o cara do Santos fazer 2 gols. Entendeu? Você entrou no lugar daquele zagueiro do Clube do Remo, camisa 3, se eu não me engano, e foi horrível na partida, meu amigo. Horrível na partida. Entendeu? Sei que você é novo, mas fica difícil, cara. Como eu tô falando, eu já venho acompanhando o Sub-20 do Remo, vários jogos pessoalmente no Baenão. E esse rapaz aqui, camisa 18, Darlan Salazar, nunca jogou bem. E vocês têm que deixar no Clube do Remo quem está se destacando. Se não prestar, infelizmente, tem que mandar embora ou emprestar para outro time do interior. Não sei, cara. Entendeu? Mas infelizmente esse jogador aqui não tem condições mais, né? O camisa 18, Darlan Salazar, né? De coração, meu amigo, eu tô sendo sincero. Tô fazendo uma crítica aqui porque isso não é de hoje que você vem matando aí no Sub-17, no Sub-20. Eu já acompanho a base do Remo pessoalmente no Baenão há muito tempo, né? Então, né, repensa nos seus conceitos aí que tá complicado. Outro jogador que me decepcionou foi o Kakaroto, né? O Kakaroto entrou muito mal, tem que puxar a responsabilidade. O Kakaroto já é um bom jogador. Mas tem que puxar a responsabilidade, Kakaroto. Tu tem qualidade, tu tem habilidade, né? Puxa mais a responsabilidade. Não tem medo, tu ainda é novo, né? Qualidade tu tem, entendeu? Mas hoje entrou muito apagado, entrou mal na partida, entrou muito mal, entendeu? Então, pessoal, os que eu destaquei foi esses e as críticas foram esses aí do Darlan Salazar e o Kakaroto. Mas, né, resumindo, os moleques estão de parabéns por tudo que eles passam. Quem não tem o suporte necessário, eles estão de parabéns porque jogaram, né, com uma das melhores bases do Brasil, se não for do mundo, que é a do Santos, né? No presente estão passando por uma má fase, mas são sim bons formadores de jogadores no Brasil aí, o Santos Futebol Clube. Mas deixa os parabéns, foi uma vitória magra, né, pro Santos, né, e vamos ver se você se recupera contra o Água Santa, né, que, como eu falei, goleou o Nova Veneza. Beleza, pessoal? Então, a minha opinião sobre esse jogo foi esse aí. O Remo brigou, mas foi briga, só briga, né? Raça, faltou técnica, faltou jogada ensaiada, triangulação, né? O Remo não tem isso no Sub-20, coisa que eu via no time do antigo técnico, né, que jogou a última Copa São Paulo, né, que tinha uma triangulação, tinha um esquema tático. E eu achei o Remo muito à base, né, do chutão, a base da vontade, né, a base da raça, que, claro, isso também precisa, mas você tem que ter uma organização no time. E eu não achei o Remo organizado aqui, jogando hoje contra o Santos. Eu vou ser sincero para vocês. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria falar, né, que tá incomodando muito o torcedor paraense. Eu vou falar por mim, tá, pessoal? Eu sei que
Tem muito flamenguista, vascaíno que não vai concordar, que torce para Remo e Flamengo, Paysandu e Vasco, né? E por aí vai, né? Eu, sinceramente, como paraense, eu me senti envergonhado. Envergonhado. Vocês sabem quantas mil pessoas já compraram ingresso pro jogo Flamengo e Sampaio Corrêa? Mais de 35 mil pessoas. E vocês sabem quanto é o ingresso? 200 conto. Né? Tem um ingresso promocional de R$100, mais um quilo de alimento. Eu não sei direito como é que funciona aí. Mas mesmo R$100 tá caro. E você, torcedor paraense, você reclama quando você paga R$30, 40 para você ver o seu time do coração, o seu time do Pará, que é o Clube do Remo. Então reveja os seus conceitos, né? E eu me sinto envergonhado, sim, né, de ver o torcedor paraense lotando o Mangueirão para ver campeonato carioca. Para mim isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, né? Mas a gente tem que pensar do outro lado da moeda. Por que existem torcedores mistos? Porque os times do Pará não dão orgulho para sua torcida, né? Não levanta taça, não ganham títulos, não forma time que preste. Vamos ver esse ano como é que vai ser, né? Então muitos torcedores querem ter alegria e tem que torcer para esses times de fora. Flamengo, Vasco, São Paulo. Infelizmente, cara, eu só torço pro Clube do Remo. Entendeu? Então, quando eu vi a notícia que já tinha 35 mil ingressos vendidos pro jogo Flamengo e Sampaio Corrêa, que eu vou achar bem feito se vier o Sub-20 jogar aqui, eu quero ver como é que vai ficar a cara desses torcedores, né? Quando eu vi 35 mil ingressos, sinceramente, eu como paraense fiquei envergonhado. E nessa situação aí, há uma contradição bizarra. Há uma contradição, bizarra aí, porque todo mundo sabe que o filho do governador do Pará veio para ser diretor da juventude, né, no Clube do Remo. Se eu não me engano, o nome do rapaz é Helder Filho, né, cara? Há uma contradição bizarra aí, porque ele foi contratado justamente para quê? Para que o jovem torcedor paraense, né, desista, não seja mais misto, vista mais a camisa do Clube do Remo, né, até do Paysandu mesmo, do lado deles lá, né, e desista de ser misto desde jovem, porque a gente tem time para torcer, a gente tem torcida imensa, a gente tem time de massa, né, e há uma contradição muito grande aqui, né, do seu governador do Pará trazer esse jogo pro Mangueirão, porque o filho dele, que tá na diretoria do Clube do Remo, qual foi, né? Ele foi contratado para quê? Para isso que eu falei, para o jovem torcedor parar de torcer para time de fora e torça só pro time do Pará. E ele fazendo isso aqui, trazendo o negócio de Flamengo, né? Colocando campeonato carioca para jogar aqui no Mangueirão, isso é uma vergonha para mim, cara. Isso é uma vergonha e ele se contradiz, ele vai destruir todo o trabalho do filho dele no Clube do Remo. Entenderam? Né? Deixe seu comentário, qual é a sua opinião sobre isso daí. Eu, sinceramente, nem o Papelinho gostou disso aí, né, cara? Nem o Papelinho. Foi o próprio governador que chamou esses times aqui para jogar no Mangueirão. E você que vai pensar que vai ver Gabigol, você vai ver... Tomara, meu irmão, que vocês vejam o Sub-20, para você dar R$100 para ver o Sub-20 do Flamengo jogando contra o Sampaio Corrêa. Entendeu? Eu tô torcendo para que isso aconteça. Eles deveriam respeitar o torcedor, apesar de tudo, e trazer pelo menos a metade do time titular. Mas eu particularmente vou torcer para que venha o Sub-20, porque quando eles começam a jogar lá no Rio de Janeiro, o Flamengo, eles sempre começam a jogar com o Sub-20. Será que vai vir algum titular do profissional para jogar contra o Sampaio aqui no Mangueirão? Meu irmão, acho difícil. Então fica aqui a minha indignação, né, sobre esse evento aqui. Campeonato Carioca no Pará, que eu desaprovo totalmente. E a contradição, né, do governador do Pará e do filho, que é diretor do Clube do Remo. Não tenho nada contra essas pessoas, né, que veio fez uma proposta no Clube do Remo para trabalhar
pro jovem vestir a camisa do Remo e parar de torcer para o time de fora, e o governador vem e traz o Flamengo para jogar no Pará. Meu irmão, é uma contratação, contradição bizarra, na minha opinião. Entendeu? Para finalizar aqui, pessoal, né, o Remo contratou o Bruno Bispo, já falei, totalmente desaprovada essa contratação, né? Ele vem de um atual rebaixamento com o Manaus, né? Se você perguntar para torcedores do Náutico, lá o apelido dele é Avenida Bispo, né? Como algumas pessoas falam, quem sabe, como aquele velho papo, quem sabe, bora deixar jogar no clube do Remo, ele mude, jogue bem. Meu irmão, é isso que tem que mudar. Se eu tô vendo um jogador que atualmente, esse ano, foi rebaixado com o Manaus para a Série D, com uma das defesas mais vazadas da Série C, eu, como diretor, vou contratar um zagueiro desse? Jamais. Eu jamais iria contratar um zagueiro desse aqui, o Bruno Bispo, que o Remo contratou. Mas como a galera fala, o futebol não é uma ciência exata. Quem sabe, né? Acho difícil, né, esse jogador fazer um bom campeonato. Como sempre, como remista, vou torcer para todos os jogadores darem certo. Mas eu não contrataria jogador fracassado para vir para o Clube do Remo, principalmente na atualidade. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, né? O vídeo tarde aí, por causa do jogo do Clube do Remo contra o Santos na Copa São Paulo. Desde já, muito obrigado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, né? Muito obrigado por tudo. Até a próxima e fala do Leão. Valeu, galera. Tamo junto.